quando você começou já a ter frequente o arrebatamento, né, na fase quando era criança, era sempre para o mesmo lugar? Olha, eu ia para os mesmos lugares, só que depois começou a ter objetivos, né? Que tem muitas coisas para lembrar, né? Mas eu ia em algumas salas. Você tem que escrever um livro. Para não esquecer, né? Mas eu lembro de algumas salas, assim, diferentes, sabe? Algumas salas, assim, no céu, de ver alguns portais. Aí depois eu vou trazer algumas experiências que eu tive agora, né? Mas depois começou a acontecer de sempre eu ir arrebatada, mas trazer uma mensagem. Às vezes eu estava orando com as minhas irmãs, né? Tem a minha irmã, a Sara, minha prima Natália, que a gente cresceu junto, então é uma irmã também lá da igreja. Então, às vezes acontecia de eu estar arrebatada e elas também falar comigo e, tipo, me cutucar e eu trazer a mensagem. Às vezes, profetizar na vida dela. Deus mandava uma mensagem para mim, fala para a Natália isso, isso e isso. E eu falava, fala para a Sara isso e isso. Então, sempre trazendo, eu acho que o ministério profético sempre traz direção. Ele serve para trazer direção, edificação, orientação. Então, foi acontecendo que Deus começou a me usar como não sei dizer, né? Um profeta, um porta-voz. Então, sempre foi... Depois começou a direcionado no objetivo, eu era criança, só ver. Começou a visão ficar aberta e depois com o objetivo de trazer as mensagens. E teve pessoas que já ouviram falar de arrebatamento que já foi, tipo, para o futuro. Ele viu algo que ia acontecer e traz essa revelação. Já teve alguma coisa que você viu lá na frente? Você lembra de alguma experiência assim? Olha, a questão do arrebatamento em si, lá no céu, não. Vendo, assim, as coisas do céu. Já aconteceu assim, de eu estar assim, vamos supor, no espírito, assim, a gente está orando, aí sente aquele negócio que você não sabe explicar, porque aí você fala, eu não quero, você está lutando lá, porque você não quer simplesmente cair, você quer ficar lá, no movimento, orando, né? Você se desliga que não tem como. Então, já aconteceu assim, de eu ter experiências, assim, do futuro, não, mas de ver coisas sobre alguém, sabe? Alguma coisa, uma cena com uma pessoa. Alguma coisa assim ruim que vai acontecer e eu falando, tem que orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa, eu tendo a visão da pessoa. Já aconteceu nesse sentido, de eu ver alguma coisa, vamos orar, tá acontecendo isso com tal pessoa. Já aconteceu nesse sentido. E também visões tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim também, né? Aí, com o passar dos anos, a gente vai ficando até com medo, que foi acontecendo comigo na minha adolescência, de ter a visão tão aberta. O que aconteceu na adolescência? Eu acho que quando nossos olhos espirituais são abertos, eu acredito que você vê tudo. Graças a Deus, eu acho que eu vi mais as coisas do céu, né? Mas, teve vários episódios, eu não sei se é porque a nossa casa sempre foi aberta para muitas pessoas, né? De jovens irem, né? Muita gente. A gente frequentava assim, ou aquela luta mesmo, né? Que tem a luta, né, espiritual, né, do bem e do mal. Então, já aconteceu de ter uma visão, assim, de ver também demônios, né? E isso deixar um pouco assustada, né, com a visão, assim, muito aberta. Porque, às vezes, a gente entra num lugar, num ambiente, e eu acho que muita gente tem, né, você sente já aquele peso. Às vezes, a gente só sente, né, mas não vê. Então, já aconteceu de ver, né, espíritos homens em forma de demônio, assim. Então, eu acho que isso acabou assustando um pouquinho. Você quis recuar nas visões por causa disso? Com certeza. Nessa fase de adolescência, assim, porque, como eu te falei, como foi uma coisa natural, não foi uma coisa que me ensinaram. Foi uma coisa, assim, de Deus, né? Deus, eu não sei se é um dom, o que é. Foi algo que Deus... É algo especial que Deus me deu. Então, assim, eu não tive aquela coisa, meu pai, se fosse hoje eu ensinar para minha filha, eu ia saber falar, mas não teve aquele, vai acontecer isso, isso e isso, arrebatamento é assim, assim, não tem a visão esclarecida de hoje. Eu acho que naquele tempo não tinha aquela visão, o que é, o que vai ser, e sobre batalhas espirituais, né? Porque a gente tem visão aberta, a gente tem batalhas, né? Ainda mais porque é um chamado que a gente vê, né? Coisas que traz direções para as pessoas. E qual foi a diferença, vamos dizer, desde que nós começou as visões, tinha 10, 11 anos, não é isso? Isso. E até hoje tem a visão, mudou as visões, ficou mais específica, mais profunda, foi para outros lugares. O que aconteceu nesse período? Então,
Aí depois, que eu te falei, na adolescência foi se perdendo um pouco, continuei buscando a Deus, né, na igreja, comecei a participar do louvor e tudo mais, e a gente vai deixando um pouquinho de lado. Aí eu comecei a ministrar na igreja também, e aí uma experiência que eu queria contar, que eu acho interessante, porque a gente vai chegando à fase, assim, de jovem, assim, né? Já sou uma jovem casada já, mas, assim, passo os anos assim também, e quando o pastor Dani começou a me chamar para ministrar, aí eu falava, Deus, mas para que eu vou ministrar? O Senhor me escolheu para isso, porque eu tinha vergonha. Falei, mas para que o Senhor me escolheu? Então o Senhor vai ter que me falar comigo. Então me mostra. E a experiência que eu tive é que uma vez, eu acho que quando o pastor Dani me chamou para ministrar, eu dobrei o joelho no meu quarto e falei, Senhor, então se é mesmo para ministrar, se o Senhor me escolheu para esse chamado, então me mostra. Se o Senhor me ungiu, então me unge. Aí nesse dia eu tive uma experiência de um anjo também vindo, eu vejo em forma de clarão mesmo, de luz, e ungindo a minha testa. E não sei se o pastor Dani vai lembrar, mas eu tirei uma foto e mandei para o pastor Denis e para o pastor Eliette, faz tempo. É quando a gente estava na outra igreja ainda, logo que eu comecei, na Santa Luzia. Eu tive uma experiência dessa também. Da minha testa tá cheia de óleo. Acho que eu contei para o pastor... Você viu a visão, mas depois ficou literalmente... Ficou. Com óleo. Então... Deus, tipo assim, você não pediu? Então, tá aqui. Então, essa foi uma das experiências também que eu tive. E pra cá, né, a gente tem vivido um momento maravilhoso que é na casa profética. Então, lá começou a reativar tudo de novo. E num dos momentos na casa profética, o pastor Denis tinha comentado, Sheila, Deus já falou pra mim que você pode ir a hora que você quiser, basta você querer. E aí a gente começa a se prender, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem preocupação com nada, né? Não tem filha para se preocupar, não tem nada com horário. E às vezes eu ficava, sabe, me segurando um pouco. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Que acontecia sempre na minha casa. Eu tinha muitas experiências dentro de casa, de arrebatamento, né? Antes, quando eu era solteira. E aí depois eu falei, meu Deus, como que vai ser na igreja? E aí eu lembro que nessa casa profética, eu lembro que eu me segurei bastante e eu tava com a minha filha. A minha filha tá com 4, acho que ela devia ter 3 anos, assim. E aí eu lembro, eu falei, não, Deus, eu não posso sair, que a minha filha vai começar a chorar, não vai entender nada do que tá acontecendo. E eu tava com ela, meu marido não tava, e a gente tava orando. E aí aconteceu que a minha filha dormiu lá, ela ficou dormindo no colchãozinho, a gente começou a orar. E aí, de repente, eu falei, não. Aí eu falei, Deus quer me levar agora, mas não sei se eu quero ir. Sabe aquela coisa, aquela luta, assim? Aí eu lembro, acho que o pastor Dani não tava, né? Nesse dia? Que a Alicia tava? Que eu fiquei por horas, que eu achei... Tava. Aí, nesse dia, aí aconteceu que eu não consegui mais me mexer. Eu acho que do jeito que eu tava na cadeira, eu fiquei. Então, é uma coisa assim que eu fiquei na mesma posição. Tipo, eu caí assim e fiquei... na mesma posição. Aí eu também tive experiências assim com Deus, o anjo pegando a minha mão, falando comigo. Só que aí nesse dia a experiência, eu não lembro o que aconteceu assim, porque eu tive essa experiência de ir para o céu, mas trazendo uma direção, trazendo uma mensagem para eles. Eu acho que eu não lembro. Para a igreja. No braço do Pai. Isso, então nesse dia, Deus me mostrou assim. Então ele não vai só me levar sem nenhum objetivo, né? Que nem eu era criança. Tem uma mensagem. Sim, então eu fui, ele pegou na minha mão, dei uma voltinha no céu, falei, dei uma passeada no céu, assim, eu falando assim, brincando, Mas né? a mensagem vem do anjo? O anjo fala, ó, fala isso, ou você sente algo? Eu acho que o anjo me fala, porque depois eu não lembro, é o que eu te falei. O que eu falei, eu tô lá focada, vendo as coisas do céu. É na hora que você tá arrebatada. É na hora que eu tô arrebatada, eles me perguntam nesse exato momento que eu estou lá. Se arrebata aqui no podcast que eu quero fazer pergunta. Então, é uma coisa assim sobrenatural, porque eu tô lá vendo, pra mim tá tudo bem. E aí eles aproveitam, eu falo, aproveita essa oportunidade, aí eles começam a perguntar as coisas. Aí coisas de igreja, de direções, tudo que eles perguntam, aí vem as respostas com direções. E nesse dia dessa experiência que eu tive, foi tão bacana que eu dei as direções. E aí nesse mesmo dia eu estava lá no céu, e aí eu tive a visão, daí eu vi de lá, eu não estava lá, mas na sala de oração, não vi mais ninguém. Mas eu vi a minha filha deitada. E o anjo falou, pronto, agora você vai voltar, porque sua filha vai acordar. E aí eu voltei e a minha filha acordou. Oi,
Tremendo. Então eu falo que até nisso Deus tem cuidado, né? Deus tem cuidado. Você falou agora há pouco que você resistindo para não ser arrebatado. Você sente quando vai ser arrebatado? Não é que eu sinto, é porque eu sei que quando a gente entra na presença, assim, de Deus, eu acho que você é da vontade de Deus e tem um propósito, uma direção. Mas eu falo assim, resistindo, porque que nem o pastor Denis tinha falado, Deus já me falou que a hora que você quiser, você tem que querer, a hora que você quiser, Ele vai te levar. Aí, eu acho que eles ficam na expectativa, eu fico brincando, só para ter as respostas logo, né? Aí, às vezes, a gente se segura, tudo, mas tem hora que não dá para segurar, né? Que nem esses últimos dias lá na igreja, né? Na Casa Profética, inclusive, quando você quiser ir lá na Casa Profética, está convidado. Acontece, assim, coisas sobrenaturais. Eu acho que quando a presença de Deus é tão grande, porque o ambiente já está preparado, né? Já está propício para isso, né? Aquele ambiente de glória, aí não tem como você resistir, porque você já está naquele ambiente preparado. E aí, das outras vezes que eu me segurei, que eu tô lá sentada orando, falei, não, vou vir só para orar hoje. Aí eu tô lá orando, aí o pastor Denis já faz aquela oração para cessar o lugar. Na hora que ele faz, aí eu já cesso. Aí tá sendo uma coisa assim natural já. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.